Fala galera, estou aqui de volta para mais um vídeo. O vídeo de hoje é para ajudar o pessoal que estuda elétrica e também o pessoal que estuda eletrônica. A gente vai falar um pouco sobre o transformador. Para que você consiga compreender o funcionamento do transformador, eu separei aqui um transformador de micro-ondas, tá bom? Aqui nós temos o lado do primário, que é ligado em 220 volts, e tínhamos aqui um enrolamento, que era esse aqui, com várias voltas, que fazia o enrolamento secundário. A gente pegou uma serra e cortou ele, tá? Então cortamos ele, tiramos fora. O fio era fino, fio esmaltado. Aproxima aí, pai. O que é o fio esmaltado? É um fio que vem por cima dele uma espécie de verniz. Para quê? Para que esse verniz funcione como se fosse uma capa. Dessa forma, quando eu passar uma volta sobre a outra, elas não têm contato elétrico entre si, porque elas estão isoladas, tá? Então essas voltas aqui que você está vendo, todas elas estão esmaltadas, de forma que o contato elétrico só se dá aqui, nas duas pontas, tá bom? Então, coloquei 220 volts aqui. Esses 220 volts vão se dividir por aproximadamente 220 voltas desse fio que formou o nosso primário. Logo, se eu tenho 220 voltas, cada volta possui em si própria o valor de 1 volt. Ele vai gerar um campo magnético através da passagem da corrente, e esse campo magnético, através dessa chapa metálica, ela vai ser induzida no secundário, de forma que esse 1 volt que tem em cada volta do primário vai ser induzido em cada volta do secundário. Logo, se eu fizer aqui com outro fio, eu der duas voltas, cada volta vai ter 1 volt, então eu vou ter 2 volts. Se eu tenho 10 voltas, tenho 10 volts. Se eu tenho 12 voltas, eu tenho 12 volts. Logo, eu teria um transformador onde na entrada tem 220, na saída tem 12. Para comprovar isso para vocês, a gente cerrou o secundário, que tinha aproximadamente aqui 3.000 voltas com fio fino, bem fino, Para quê? Para gerar a alta tensão do micro-ondas, tá bom? Então 3.000 voltas, 3.000 volts, 4.000 voltas, 4.000 volts. Dessa forma eu consigo fazer um transformador elevador de tensão, onde eu tenho 220 na entrada, 3.000 na saída, ou um transformador abaixador, onde eu tenho 220 aqui e 12 volts na saída. Para comprovar isso, a gente vai ligar ele na energia, mas antes disso, através de um fio encapado, através desse fio aqui, eu vou dar 3 voltas aqui nesse transformador, formando um secundário, tá? Então a gente vai passar aqui, Completei uma volta completa. Vou puxar um pouco mais para a gente conseguir dar as 3.
2 voltas completas. E agora a gente vai formar a terceira volta. 3 voltas completas, tá? Só passar a outra ponta para o outro lado, para a gente tirar a medida aqui para vocês, para comprovar o que a gente está falando, que tem aproximadamente 1 volt. Observe que não houve ligação elétrica e que o meu fio aqui é um fio encapado. Então eu tenho 2 pontas do fio, eu deixei bem grande para passar 10 voltas, né? Gerar um transformador de 10 volts para a gente usar para outra coisa. Mas tá aqui, dei só 3 voltas, tem umas 2 pontas e aqui a minha entrada a gente vai ligar em 220. Quando eu ligar em 220, você vai ouvir um barulho, que é o barulho do transformador induzindo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ligar em 220. Vou pegar o multímetro para a gente testar. Energia alternada na entrada, energia alternada na saída. Vamos colocar aqui em alternada, tá bom? Para a gente conseguir medir. Vou ligar ele aqui na energia, ó. Observe o barulho. Vamos ver quanto a gente tem na entrada. Na entrada aqui, ó, pra você ver, ó, 232 volts, tá bom? Vamos lá para a saída. Saída, deixa eu pegar o fiozinho aqui. Um fio tá aqui, aí para vocês olharem aí, ó. Então dei 4 voltas, tá? Dei 4 voltas. Achei que era 3, mas foi 4. Então, eu tenho 4 volts na saída. Tá? Os 4 volts vieram através da indução eletromagnética. Titio, mas esse fio está encapado. Não tem corrente elétrica circulando. Será, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Vamos triscar um no outro aqui para a gente ver se foi realmente induzido aqui tensão e corrente, ó. Tá vendo aí? Fio querendo pegar fogo, ó. Tensão baixa, por isso que tá dando uma corrente aí. Mas tá aí, ó. Não houve contato elétrico, mas através da indução eletromagnética a gente conseguiu induzir tensão e consequentemente fazer surgir a corrente. Vou desligar para a gente continuar a explicação. Então, pessoal, ó, o transformador aqui, ele é um transformador grande e foi enrolado seu primário com um fio grosso, tá bom? Eu poderia ter aqui um transformador com um fio mais fino. Vamos supor que eu criei aqui um transformador onde esse fio suporta determinada quantidade de corrente. Se o fio fosse um pouco mais grosso, ele suportaria mais corrente. Se ele fosse mais grosso ainda, mais corrente, tá? Então vamos supor aqui, ó, que eu tenho um fio que suporta aí a passagem de 10 miliamperes. Esse aqui suporta a passagem de 100 miliamperes. E esse aqui, um fio que suporta 1 ampere. Olha só, pessoal, então a gente tem 3 tipos de transformador. Vamos ver a consequência disso aqui. Então eu tenho aqui esse primeiro transformador com um fiozinho que suporta 10 miliamperes. Entrou aqui 220 volts. E lá na sua saída, vamos pôr aqui 12 volts, tá?
nós temos 12 volts. Vamos supor que eu tenha dado 12 voltas. Se eu tenho aqui a corrente e eu tenho aqui a tensão, logo, se eu pegar a tensão e multiplicar pela corrente, eu vou ter a minha potência. Dessa forma, 220 volts vezes 10 mA, nós teremos uma potência de 2,2 watts, ou watts, o que você preferir, certo? Qual a consequência disso aqui, ó? Existe uma regra dos transformadores que diz que a potência do primário é igual à potência do secundário. Dessa forma, se eu tenho 2,2 watts aqui, aqui também eu vou ter 2,2 watts. Só que aqui eu tinha 220 volts e aqui eu tenho 12 volts. Então, se eu pegar agora, a minha potência é igual tensão vezes corrente, certo? Então, a minha corrente é igual a potência dividido pela tensão. Logo, a corrente que nós teremos aqui no secundário seria 2,2 watts dividido por 12 volts. Vou lá para vocês aqui trazer o resultado. Vamos só dar uma pausa. 2,2 watts dividido por 12 volts igual 183 miliamperes. 183 miliamperes. Olha só, a corrente no secundário versus a corrente do primário. No primário nós tínhamos 10 miliamperes. No secundário nós temos 183 miliamperes. Por que que a corrente aumentou? Porque a tensão baixou. Então, se a tensão baixa, a corrente aumenta para dar a mesma potência. Se a tensão é alta, a corrente é baixa. Se a tensão é baixa, a corrente é alta. Para que a regra permaneça sendo a potência do primário versus a potência do secundário. Então, quando eu tenho lá um transformador que entra 220 volts e sai 3.000 volts, a consequência é que nós teremos uma corrente baixinha, porque você aumentou a tensão. Tensão alta, corrente baixa, certo? Mas voltando aqui para o nosso exemplo, o que eu quero que você observe aqui, que aqui o nosso primário foi enrolado com um fio que suportava até 10 miliamperes. Esse mesmo fio não poderia ser utilizado para enrolar o meu secundário, pois no meu secundário nós teremos uma corrente de 183 miliamperes. Se eu enrolo ele com este fio, na hora que eu conectar na energia, o fio vai pegar fogo, tá? Então vamos trocar o fio de entrada e pegar esse segundo fio aqui, ó, de 100 miliamperes. Vamos dar uma pausa. Vamos apagar tudo isso aqui e vamos mudar para o nosso fio de 100 miliamperes. O apagador hoje não está ajudando. Vou pegar um álcool ali e passar para a gente poder apagar direitinho aqui e não confundir vocês. Então, pessoal, a gente vai fazer aqui o segundo transformador com um fio
pouco mais largo aqui, ó, um pouco mais grosso, né? Que suporta 100 mA. 100 mA, tá bom? Tensão de entrada 220 volts. Tensão de saída 12 volts, que é o nosso exemplo aqui, tá bom? Para descobrir a potência desse transformador, o que que a gente faz? Pega a corrente máxima que o fio suporta, que é 100 mA, e multiplica por 220. Então, 220 vezes 100 mA. A gente pega o 100 mA, transforma para ampere e dá isso aqui, ó, 0,100, tá bom? Então, a gente vai ter aqui uma potência de, vamos lá, 220 vezes 0,100, uma potência de 22 watts. Logo, de acordo com a regra do transformador, se eu tenho 22 watts na entrada, eu vou ter 22 watts na saída. Aí eu pergunto, qual a corrente de saída? Corrente de saída, vamos pegar o triângulo aqui da potência. O P eu vi. Eu tenho a potência e tenho a tensão. Quero descobrir a corrente. Eu tampo a corrente e ficou a fórmula. Potência dividido pela tensão. Corrente igual potência dividido pela tensão. Logo, 22 watts dividido por 12 volts. Vamos fazer aqui 22 dividido por 12. Uma corrente de 1,83 amperes, que é a mesma coisa que 1830 miliampere. Olha só, tinha 100 miliampere na entrada e temos 1830 miliampere na saída. Por quê? Quando a tensão baixa, a corrente aumenta. Logo, o fio que foi enrolado primário não serviria para enrolar o meu secundário, pois a corrente aqui é muito mais alta e eu preciso de um fio muito mais grosso, tá bom? Vamos fazer aqui agora um terceiro exemplo, só que ao invés de utilizar um transformador e abaixador, onde entra 220 e sai 12, nós vamos verificar aqui a situação onde nós vamos enrolar aqui com um fio que suporta 1 ampere e só um minuto. Então, o fio suporta agora 1 ampere e vamos ter uma saída aqui de 3.000 volts, tá bom? Semelhante ao que ocorre aqui com o transformador de alta tensão. Então, 1 ampere, potência, 220 volts vezes 1 ampere, eu tenho uma potência de 220 watts, ou watts, que você preferir. Logo, eu tenho a potência de entrada de 220 na entrada, eu vou ter também 220 watts na saída. Só que, diferente do que ocorria antes, nós elevamos a tensão. Então, para mim descobrir agora a minha corrente, lembre-se que corrente é igual a potência dividido pela tensão. Então, 220 watts dividido por 3.000 volts. Vamos fazer aqui para a gente ver o que aconteceu com a nossa corrente. 220 dividido por 3.000, eu tenho uma corrente de
73 miliamperes. Olha só, corrente 0,073, que quer dizer 73 miliamperes. Corrente de entrada 1 ampere, que é a mesma coisa que 1000 mili. 1 ampere é 1000 mili, tá? Você não entende essa conversão? Tem uma playlist aí onde eu explico isso aqui, ó. Nanomilímetro, acho que é o nome do vídeo, procura aí no canal. Então, tinha 1000 miliamperes na entrada e agora tem 73 miliamperes na saída, uma corrente muito mais baixa. E aqui sim, eu teria um fio grosso na entrada e um fio muito mais fino na saída, porque eu tenho só 73 miliamperes. Pois a tensão subiu, corrente baixou, tá? Para os colegas da elétrica, o cara que faz o curso de eletricista, para que serve isso aqui? Vamos lá, vamos apagar aqui tudo e eu vou mostrar para vocês onde isso é visto na área aí dos eletricistas, tá bom? Vamos enxugar o quadro aqui para a gente continuar. Então, de acordo com o que eu expliquei aí na nossa playlist de eletricista, nós temos as casas, né? Vamos desenhar aqui 3 casas, tá bom? Onde cada casa está com seus equipamentos ligados, consumindo corrente elétrica. Essa casinha aqui, o somatório de suas correntes, televisão, computador funcionando, tá dando aqui 3 amperes. Esse cara aqui tem ar-condicionado funcionando, tá dando aqui só 10 amperes. Apesar dele estar usando ar-condicionado, as outras coisas estão desligadas. Esse aqui tem um camarada tomando banho, que ele está consumindo aqui 25 amperes. Olha só. Essas casas receberam energia da rua e lá na rua nós passamos a fase e o neutro para alimentar essas casas, certo? Olha só, se essa primeira casa consumiu 3 amperes, essa 10 amperes e essa 25 amperes, nós temos aqui um total de 38 amperes, porque eu somei a corrente 10 mais 25, 35, com 3, 38. Então, por esse fio, está circulando uma corrente de 38 amperes, pois é através deles que nós vamos mandar a corrente para as nossas casas, aqui do nosso exemplo, tá? Só que a tensão entre fase e neutro, no nosso setor aqui, 220 volts, tá bom? 220 volts, 38 amperes. Se a gente for calcular a potência, vamos lá, 220 vezes 38, nós temos 8.360 watts nesse exato momento. Essa energia, antes de chegar nesses fios aqui, ela passou por um transformador. Então, um determinado poste, e nesse poste nós tínhamos aqui um transformador, um caixote cinza, tá? Onde a gente falou sobre ele aí na nossa playlist de eletricista. Falei para vocês que quem alimentava ele era uma segunda rede, uma rede de alta tensão, né? Onde nós tínhamos 13.000
volts. Gerou fase neutro, né? 3 fases e um neutro. E onde entre fase e neutro nós temos 220 volts, tá bom? Vamos ignorar as outras duas fases e deixar só essa fase neutra do nosso exemplo para que você consiga compreender aí. Então, olha só. Assim como esse transformador aqui, que tinha primário e secundário, esse transformador aqui no poste, ele também tem o seu primário e secundário, onde o primário é aqui, ó, essa linha de 13.800 volts aqui, e o seu secundário é aqui, ó, a linha de 220 volts. Nós vimos que no secundário nós temos a tensão de 220, corrente 38 amperes. E uma potência no secundário de 8.360 watts. Lembra da regra do transformador? A potência que nós temos de um lado é a mesma que nós devemos ter do outro lado. Logo, se eu tenho 8.360 aqui, eu também vou ter 8.360 no meu primário de 13.800 volts. Agora a pergunta que fica é, se eu tenho uma corrente de 38 amperes aqui, qual é a corrente que está circulando no primário do meu transformador? Então, corrente igual 8.360 watts dividido pela minha tensão, que agora, nesse exato momento, é 13.800 volts. Vamos calcular para ver quanto que dá a corrente. Vamos lá, acompanha aqui, ver se dá para filmar o aparelho. 8.360 watts dividido por 13.800 volts. Deu um total de 605 miliamperes. Olha só, corrente 605 miliamperes. Através de 605 miliamperes, eu consegui abastecer essas casas, cujo somatório deu 38 amperes. Entendeu por que o transformador é tão importante? Porque sem ele, essa façanha aqui não seria possível. Essa corrente ela é 805 miliamperes aqui, onde eu tenho 13.800, que é a rede de distribuição. Mas se você acompanhou os nossos vídeos lá da playlist de eletricista, você viu que nós temos a linha de transmissão, que ela pode chegar a 100.000 volts, para poder mandar corrente e tensão para as cidades, tá bom? Se aqui ela já está baixinha, imagina como ela ficaria pequena se a tensão aumentasse para 100.000 volts. E é justamente por isso que na linha de transmissão a gente tem que aumentar muito para que a corrente seja baixa e a gente consiga alimentar o maior número de cidades possível, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa o like, se não é inscrito, inscreva-se, tamo junto e até o próximo vídeo.